bem com vocês? A ProRegiane espera e deseja sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para o nosso momento, né, de arte aqui, né, trabalhando várias formas de artes. E nossa missão hoje, né, nosso entendimento vai se dar a partir de tudo começa a partir de um ponto. Então, o ponto, ele tem aí várias indagações, né? Um ponto, ele começa, o ponto também inicia, não é isso? Então, quando a gente coloca um ponto ali, aquele ponto, ele vai estar sendo o final, mas ele também vai estar sendo o começo de tudo. E tudo começa com um ponto. Então, vamos ver o que a gente trabalha aqui na arte, né, a partir disso. Perceba essa imagem que a Pro coloca já na abertura, tá? Uma imagem onde totalmente ela é feita a partir de pontos. Então, ao invés de o artista ele pintar realmente com o pincel, nas suas pinceladas ele vai fazer a arte todinha a partir de pequenos pontos. Para você ver como um ponto é importante. Então, eu começo, né, trabalhando aqui 2 movimentos artísticos, tá bom? Do capítulo de vocês. Então, o capítulo de vocês, ele prega, né, e ele cita aí, e a Pro vai tentar aqui esmiuçar, trabalhar um pouquinho mais, 2 movimentos artísticos aqui muito importantes, tá bom? O cubismo e o flauvismo. Então, são movimentos artísticos, por quê, professora? Porque eles vão representar o pensamento de grupos artísticos, né? Então, se representam pensamentos ali de grupos artísticos, a gente tem movimentos aí diferenciados. O cubismo, vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, mas a Pro está aqui na missão de reforçar, tá bom? Então, é um movimento, né, artístico que surge no século XX, é um movimento de vanguarda, né, vanguarda europeia, tá bom? E ele vem negar o tradicionalismo. Isso aí é ponto básico do cubismo. Suas características são a negação da arte como, né, aí uma representação da natureza. Então, o que a natureza prega? Aquilo natural, aquilo que a gente já tem a concepção, aquilo que já está no ideário. O cubismo não. Vamos fazer diferente, vamos romper com a lógica, né, daquilo que é natural, e as representações das imagens, dos objetos, são tudo aí, fazendo aí sem a utilização da tridimensionalidade. Então, ele vai negar muito isso nos movimentos, né, do cubismo aí, nas obras do movimento aí do cubismo. Seu grande representante, vocês também já ouviram falar, né, vai ser Pablo Picasso. Então, Picasso ele vai ser o grande representante aqui do cubismo. E a Pro coloca a imagem para representar o cubismo. Eu ainda dou outra dica. No cubismo, os artistas costumam utilizar, minha gente, né? Porque eu já estou aqui na vibe, né? Nós também somos artistas. Então, costumam muito utilizar a questão das formas geométricas. Então, quando vocês observarem obras que é muito frisado a questão das formas geométricas, com certeza uma arte voltada ao movimento do cubismo. Então, eu coloquei aí até a bicicleta para vocês observarem. Olha como é a bicicleta no movimento cubista. Olha como é diferente, né? Por quê? Porque ele vai estar muito ligado aí às formas geométricas, tá bom? E outro movimento que a Pro queria mensurar aqui para vocês é o flauvismo, tá? Gente, o flauvismo também é um movimento do século XX, porque são todos movimentos de vanguarda, de romper com o tradicionalismo, tá bom? Por isso que eles também estão até bem associados na fala que o livro de vocês vai colocar. Esse movimento, né, ele tem aí como características, né, se apresentar aí, se desligar aí das formas e das cores, né, utilizando aí, né, as formas e as cores de uma forma mais firme, mais viva. Então, o que marca muito aí vai ser a questão das cores. Então, no movimento aqui do flauvismo, o que a gente vai observar sempre que são sempre obras muito vivas, com cores puras. Então, você não vai ter aquela cor que não sabe definir. As cores sempre são muito vivas e muito puras.
o verde muito ligado ao verde, né? Pode ter até um degradê da utilização da cor, mas sempre você conseguindo identificar a cor, porque ela sempre é utilizada numa forma mais pura, não tendo aquela mistura que geralmente em outros movimentos artísticos a gente tem. Tá bom? Então, Henry, ele vai ser um dos grandes representantes aqui do flauvismo, tá bom, minha gente? Então, flauvismo, vocês vão lembrar de cores fortes e puras, né? Então, vão ser sempre quadros muito chamativos por conta dessa utilização aí. Tranquilo? E a nossa missão é trabalhar a questão do ponto. Tudo começa ou pode, né, terminar, né, com ponto. Então, existe, minha gente, já apesar de não entender isso, mas para o movimento artístico existem 3 tipos de ponto, tá bom? Então a gente precisa entender também a construção que esses artistas fazem de um simples ponto, que pra gente, né, vai ser um simples ponto, mas que para eles tem toda uma construção aí. Então existe o ponto, né, geométrico, o ponto gráfico e o ponto físico. Qual é a diferença de cada um? O ponto geométrico vai ser aquele pontinho que realmente ele não tem volume, ele não tem forma. É o ponto e parou. Então, o pincel pontuou, parou. Não tem volume, tá bom? Nesse ponto. Esse é o ponto aí geométrico. Então, geralmente ele é utilizado para marcar aí encontro de 2 linhas. Por isso o nome geométrico não é utilizado muito aí nesse movimento da geometria. Então, o ponto gráfico, não. Esse ponto aqui ele já vai ser um elemento plástico, ele já vai ser um ponto que ele tem volume. Então, geralmente é aquele ponto que se eu pegar um pincel, a gente vai fazer assim, aquele ponto que já tem um volume, já ocupa ali o espaço. Não vai ser só o ponto que você toca e retira, vai ser aquele ponto que você faz realmente ele com a maior intensidade. Você pode também fazendo ele mais, né, em vários tamanhos. Esse é o ponto gráfico. E o ponto físico, como o nome está dizendo, é aquele ponto que ele é físico, tá no real, no palpável. Então, são formatos aí nesse círculo que você realmente pode, né, tocar. Aqui a gente precisaria de uma coisa física, né? Poderia ser uma massinha de modelar para poder fazer esse ponto, tá bom? Então, para o movimento artístico, a gente tem esses 3 tipos de ponto, tá bom? Então, observa aí bem direitinho essa informação. E a Pro finaliza com o pontilhismo, que é o grande, né, bom aí para a gente entender a questão do ponto. Eu fiz a abertura da aula mostrando para vocês o pontilhismo, né, e reforçando agora para finalizar. O que seria, né, esse pontilhismo? O pontilhismo ele faz uma certa oposição a um impressionismo. Outro movimento artístico aqui, tá bom? Esse daqui já surge um pouquinho antes, ainda no século XIX, na França, na Europa também, tá bom? E trouxe uma nova visão aí sobre a natureza. Por quê? No impressionismo, o artista trabalhava muito com a questão da luz. Então, ele sempre pintava muito ao ar livre, né, aproveitando ali a ideia da luz para poder refletir muitas paisagens, né, e tudo mais. O artista pintava ao ar livre para aproveitar essa iluminação própria de cada período ali, inclusive tentando retratar isso no seu quadro, tá bom? Apreciando muito a luz. Isso no impressionismo. Mas voltando ao pontilhismo, que é, né, porque a prova quer mensurar muito para vocês aqui, mas não poderia deixar de fazer referência. O pontilhismo, gente, ele é uma espécie de reação a esse impressionismo. Por quê? Porque ele quer mostrar a pintura muito tradicional. O pontilhismo ele vem com pinturas muito tradicionais, só que feita a partir do ponto. Tá bom? Então a gente pega pinturas, coisas que são tradicionais, na sua lógica, no seu formato tradicional, só que ao invés de utilizar, meus amores, o pincel para fazer essa pincelada realmente nesse movimento, né? Utilizar a técnica mesmo que geralmente se utiliza para fazer pinturas, quadros, a gente vai fazer a partir de pequenos pontos, tá bom? Contínuos, mas você sabe o que você quer delimitar, você delimitou, você pensou no desenho, mas que esse desenho inteiro vai ser feito a partir de pequenos pontos.
tá bom? E aí vai dando o efeito aí desejado pelo pintor a partir desses pontos. Por isso que a Pro coloca aí para vocês. Então, são todos quadros aqui feitos, né, a partir do pontilhismo. Tanto do pontilhismo, a partir do ponto, né, geométrico, também quando a partir do ponto aqui gráfico, tá bom? Mas a pintura inteira ela é feita a partir de pequenos pontinhos, tá bom? Então, trabalhamos alguns movimentos artísticos essenciais e focamos no pontilhismo, que vai ser a missão, na verdade, de vocês dessa aula. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.